Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje nós temos uma live super importante, convivendo com o sequestrador de almas. Vamos lá, aguardando todos entrarem. Bem-vinda, Silmara, bem-vinda, doutora Carla. Hoje nós temos uma live super importante com uma especialista, uma psicóloga que é referência em relacionamentos abusivos e foi uma das primeiras psicólogas a tocar no assunto do narcisista perverso. Durante muito tempo, nós procuramos, boa noite, doutora Silmara, procuramos referência sobre essa patologia. Até que me deparei há cerca de um ano atrás com a doutora Silvia Malamud. Doutora Silvia Malamud, ela é psicóloga em São Paulo, escreveu um livro que é Os Sequestradores de Almas. Um livro fantástico, do qual eu tive a oportunidade de ler. E ao ler esse livro, ele muito me deixou... Oi, Casemiro, meu marido, doutora Joelma, doutor Flávio, bem-vindos. E esse livro me impressionou muito. É um livro... A doutora Silvia já está entre nós, bem-vinda. Bem-vinda. Doutora Monique, Sandra... Olá, peraí que eu vou convidá-la. Convidar. Peraí. Só um minuto. Doutora Silvia. Vamos convidá-la. Aguardando. Olá, boa noite. Olá! Estava fazendo as apresentações para os colegas, para as pessoas, para os convidados, que já estão entrando na nossa live para assistir o que eu acho uma das mais importantes lives que nós vamos fazer esse ano, com esse tema fantástico e que é pouco debatido, principalmente aqui entre nós, da área do direito, da área principalmente do direito de família. Nós temos, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, doutora Silvia, um grupo de estudos sobre direito e psicanálise. E eles ficaram muito felizes com o convite para fazer essa live, até porque a sociedade, os colegas que atuam, precisam conhecer essa patologia, saber como ela se desenvolve e também reconhecer esse perfil para que possa se defender, para que possa tomar providências, para que possa saber como agir e até como se tratar dela. Então, a doutora Silvia Malamud, muito obrigada por ter aceito. Eu sei que a doutora é extremamente ocupada, tem sua live de toda terça-feira, que faz sozinha, explicando sobre relacionamento abusivos. É referência no Brasil de relacionamento abusivo. E hoje nosso tema é Convivendo com um Sequestrador de Almas. Esse tema ele foi escolhido de propósito, tendo em vista que a doutora Silvia Malamud é autora do livro com esse tema, Sequestradores de Almas, que é um tema que quando a gente dá um impacto, mas na realidade o narcisista perverso é nada mais, nada menos do que um vampiro sequestrador de almas. E ela hoje vai nos explicar por quê, como identificar a patologia, como que funcionam os filhos dessa relação, os esposos, as esposas desse relacionamento. Muito bem-vinda e a palavra está com a doutora. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo que a gente está em missão, nós estamos em missão de ajudar a despertar, principalmente sobre esse tema tão complexo que ainda bem que agora está sendo cada vez mais exposto e muitas pessoas há muitos anos já vêm sofrendo esse tipo de abuso, assédio, inclusive em trabalho, e essas questões nunca ficaram explicitadas e nunca ficaram claras. E é muito interessante porque
A gente está no século XXI e nós somos os filhos da patologia narcísica, onde existe um grande vazio, uma dificuldade de construção de mundo interno e uma valorização do personagem que nós usamos para que a gente imagina que é a nossa identidade. E é muito importante falar sobre isso, desse personagem que a gente cria, e que é aquele personagem que fica no selfie, que é aquele personagem que está sempre bonito, bem vestido, bem arrumado, e vai mostrar uma fotografia no Instagram, no Facebook, ou num dia que você está triste. Você pode procurar que você dificilmente vai achar. Não vai, é muito mais fácil de não achar. Mas por que eu estou falando isso daí? Porque as pessoas acabam se identificando com esse personagem, só que esse personagem, ele é um personagem, não é uma integridade da pessoa, que a pessoa quer se mostrar e se mostra como ela é nessa inteireza, ela não se sente ameaçada por nada. Então, quando existe essa questão de querer honrar esse personagem, por tudo, é porque aqui dentro existe um monte de situações mal resolvidas, dificuldade de lidar com frustração, dificuldade de entender quem se é. Então, por que eu estou falando isso daí? Porque a maioria dos abusos significa o quê? Eu preciso alimentar, por aí eu vou nessa relação vampira, eu preciso alimentar esse personagem. E eu vou alimentar esse personagem, se eu estiver numa intimidade mais próxima de alguém, eu preciso alimentar se eu ver essa outra pessoa aparecendo como integridade, ela vai mostrar o quanto que eu não tenho essa parte de dentro e o quanto que esse meu personagem é frágil. E eu vou destruir, aí vai a patologia narcísica, que eu sempre falo, eu vou querer destruir tudo que significa identidade no outro. Até porque esse outro, aparecendo como identidade, ele vai mostrar o vazio interior que eu tenho. Então, o que eu vou sugar desse outro? A identidade. Então, é um transtorno, o adoecimento narcísico, que é um sequestro de alma, ele acaba sendo um transtorno mesmo, que ele visa denegrir tudo que é recurso do outro, tudo que é identidade do outro, e a única pessoa que tem identidade, que vai aparecer com identidade mesmo, vai ser esse abusador. Ah, sim. Ele na realidade, ele inicia as relações dele com a finalidade de retirar tudo que é de bom daquela outra pessoa. Mas o que vampiriza o questão de como que funciona? Posso ir falando assim? Sim, sim. Eu quero que as pessoas que entraram agora entendam passo a passo essa patologia, até para que possam identificar. Ótimo, ótimo, acho importante. Então, eu expliquei mais ou menos a estrutura de como que se funciona o mundo interno, como que eles atuam. Agora eu vou mais para fora, como que eles realmente atuam na prática e por que as pessoas dificilmente percebem e vão caindo na malha desses abusadores. Primeira coisa, eles vêm com uma sedução e encantamento enorme. Eles precisam desta presa, dessa futura presa, porque ela vai servir para alguma utilidade para eles. Então, é muito difícil, assim, é praticamente impossível que um abusador enxergue a pessoa como pessoa. Eles vão enxergar como um objeto e não é consciente. Isso daí existe. E mesmo se for consciente, é uma consciência que não existe moral nessa consciência, não é uma consciência moral. Então, eles vão objetificar as pessoas. O que significa objetificar? Significa, essa pessoa vai ter uma função para mim. Por exemplo, eu preciso ter um casamento porque eu quero uma ascensão social. E essa pessoa combina com o que eu preciso para estar nesse meio social. Então, não é por empatia, não é por amor, é por interesse. Então, essas pessoas não têm a noção do que é amor. Elas não têm
a atividade do sentir, eles não têm o sentir do afeto. A criação de vínculo para eles não foi eficiente. Eles não têm essa condição vincular. O que eles fazem? Eles fazem uma promessa no outro de uma simbiose. Essa promessa de simbiose é uma promessa daquele êxtase, onde tudo que a pessoa sempre sonhou, tudo que a pessoa sempre desejou, eles vão ser a complementariedade, o que é impossível. Então, uma das dicas, quando a pessoa está começando um relacionamento, é ver o que é que está acontecendo, se existe esse love bombing, que é aquela questão do abusador encher a pessoa de presentes, de mimos, de elogios, de se identificar assim de uma maneira absurda, como é muito difícil ter tanta identificação. Ah, eu gosto disso, fulano gosta também. Eu gosto daquilo, fulano gosta também. Então, o que acontece quando você está entrando num relacionamento que tem tanta identidade? E uma das dicas para as pessoas que estão entrando em relacionamentos, e eu já vou falar também das que já estão em relacionamentos e das pessoas que estão precisando sair de relacionamentos também, porque eu acho que na área jurídica, como vocês trabalham, é muito importante ter essa noção do prejuízo que pode causar um abusador na vida das pessoas, tanto quando tem filhos, quanto quando é na relação pessoal, que é seríssimo e é importante que cada vez mais as pessoas entendam. E principalmente a parte jurídica, que graças a Deus está entendendo e está começando cada vez mais a compreender esse tipo de manipulação que existe, inclusive esse vitimismo dos próprios abusadores. Então, por isso eu acho importante que os colegas, e convidei os colegas para assistir, principalmente os colegas da área de família, porque isso é muito importante na área de família, no emprego, nas empresas, identificar esse perfil. Então, só para terminar essa questão do encantamento, é assim que eles vão pegar as presas. Monique, vai sim. É assim que eles vão pegar as presas. A Monique está perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai sim. Então, só para terminar esse contexto. Então, existe essa sedução massiva, e o grande alerta aqui para as vítimas ou para as futuras vítimas é: atentem aos sentidos interiores. Sempre nossos sentidos interiores, eles vão avisar, mesmo que seja um eco distante. Esse eco distante, se ele aparece, é porque tem algo de errado. Nós somos máquinas biológicas fadadas à sobrevivência. Eu sempre gosto de falar isso, porque é fato. Então, sempre, sempre, sempre vai surgir um pensamento. E se acho que está estranho, tá meio... E às vezes a gente tem o nosso corpo mental que fica querendo convencer a gente de que não, ele é legal, ele não sei o quê, mas tem uma sensação de que não é tão legal. Então, vai na sensação que não é tão legal, pesquisa a história do parceiro, e eu quero que vocês notem bem que eu estou falando do parceiro, mas igualmente é da parceira. Por isso que eu vejo também que nessas questões jurídicas existe muita dificuldade, porque fala assim, o homem que é o abusador, sempre ele é o abusador, será que ele é mesmo? Porque muitas vezes existe tanta manipulação da mulher também, é isso que é importante falar, da mulher e do homem, que precisa ter um olhar de conhecimento muito claro, que está muito além das palavras. Então, as pessoas que estão, os advogados, o pessoal que está lidando com esse pessoal que tem o poder da sedução, que é o que eu falei logo no início, essa sedução, ela é, entre aspas, praticamente imbatível. Então, do mesmo jeito que o abusador, gente, eu falo o abusador, mas é de todos os sexos, tá? Do mesmo modo que o abusador, ele vai encantar a sua vítima num nível de seduzir ela, ele tem a habilidade de encantar quem ele quiser. E o que é encantar? O que é seduzir? É se vitimizar. E existe uma expressão massiva para se vitimizar. E tem uma outra coisa que precisa ficar muito
atento, que eu sempre aviso aos meus pacientes, já escrevi muito sobre isso, que muitas vezes as vítimas ficam à beira de entrar num colapso. Então, quem está lidando, quem está cuidando mesmo juridicamente dessas vítimas, tem que ficar muito esperto, porque o que é o colapso? Às vezes esses abusadores, eles articulam de tal modo, e olha que eu tenho várias pacientes que estão passando por esse momento, e é um momento muito delicado, e que eu trabalho com elas exaustivamente para elas não entrarem nesse colapso. Porque o colapso emocional é a deixa que o abusador tem para dizer que a mulher é desequilibrada e vice-versa. A deixa que a abusadora tem para dizer que o homem é desequilibrado. Então, para tomar muito cuidado, porque existe uma manipulação massiva, existe essa questão da guarda compartilhada, do que pode acontecer nos bastidores com as crianças, que é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Eu sempre falo para os meus pacientes que estão comigo, que têm filhos nessa guarda compartilhada, que esses filhos precisam passar por um processo terapêutico ininterrupto até a adolescência ou mais, porque existe muita manipulação de um lado e de outro. E outra coisa que eu vejo que é além de importante e que eu sempre peço para os meus pacientes quando estão nessa fase de separação, onde existe muita dificuldade de fazer a divisão de quem que está certo, quem está errado, quem merece, quem não merece, e mesmo que o pessoal que está na lei, que está extremamente querendo acertar, óbvio, né? Juiz, advogados, todo mundo que quer acertar, eu tenho certeza que mesmo... Olha, gente, eu estou falando como psicóloga do ambiente emocional, tá? Não tenho... Uhum. Mas pelo que eu já presenciei no consultório, eu tenho certeza que mesmo estando escrito várias coisas que identificam 100% um abuso, ainda assim tem muito erro. Ainda assim tem muito erro. Então, porque é muito dramático o tipo de manipulação que é feito. Então, o que eu sempre oriento os meus pacientes? Que aí não tem saída. E eu, sinceramente, eu desejo muito que isso daí, tomara que essa live faça uma ampliação aí. Eu desejo muito que os peritos possam fazer testes psicológicos ou que as pessoas encaminhem os juízes, sei lá, eu não entendo muito quem que encaminha quem, mas que possam encaminhar para fazer um teste psicológico que dá para ver a personalidade de quem é quem. Porque tem testes como o Rogers, agora me fugiu o nome. Tem um outro teste que é tão bom ou mais que o Rogers, que são testes que eles dão características sobre psicopatia, sobre quem é quem nessa relação, sobre o abusador. Então, eu acho que na Qual é maioria o das tipo vezes... de laudo que o advogado deve pedir? Sim. Porque, digamos que chega um cliente para um advogado e ela começa a descrever o comportamento daquele marido ou daquela mulher, e aí a gente suspeita, até porque o processo ele demora, que pode se tratar de um narcisista perverso. Como é que é o nome do laudo que o advogado deve solicitar ao juízo devidamente fundamentado? Então, eu acho que é um laudo sobre a sanidade mental, que se tem alguma patologia dos pais. Por exemplo, vou contar um exemplo aí que aconteceu, e tem outros tantos exemplos. Um rapaz super bom moço que aprontou um monte nos bastidores com a paciente, mas assim, um monte, mas não deixou nenhuma marca, né? Então ela decide separar e ele tem ficha totalmente limpa, ele é totalmente articulado, mas o demo, né? Violentíssimo e acabou No tendo campo psicológico. Oi? No campo psicológico.
Quando a Não senhora fala que ele só, é violento. porque a questão foi para a parte física, mas não teve aquela violência física, mas teve aquela questão de acuamento gravíssimo a ponto dessa paciente, como sobrevivência, precisar se afastar do marido na época e acabou se separando. Na separação, não tinha nada que o desabonasse, porque o que acontecia era nos bastidores, e que era gravíssimo. Muito bem, esse personagem, essa pessoa, ele pegava a criancinha, dava um beijo, fala assim, deixa eu dar um beijo na mamãe. Chegava com a criancinha no colo e falava no ouvido da mãe, eu não vou sossegar enquanto eu não estiver morta, enquanto eu não te matar. Então, quer dizer, a gente pode pensar assim, o cara está com raiva, né? Ele vai querer acabar com ela porque ficou com raiva, que ela se separou. No caso aqui, teve uma perseguição massiva e totalmente de acuamento e totalmente... e que ela não conseguia pegar. Então, assim, como que pega? Como que pega? Faz uma das alternativas, faz um perfil psicológico bom, porque eles mascaram muitas coisas, eles e elas. Eles realmente, como diz a Juliana, eles são muito cruéis. Porque, olha que interessante, até eu dando esse exemplo aqui agora para você, Ana, me pareceu que ficou mais... Me pareceu assim, eu tive uma sensação que ficou uma coisa meio banalizada. Eu te mato, então, assim, mas não era uma ameaça real. E, é complexo. Então, eu acho que vale, porque esse processo de abuso emocional, ele é muito sério. E ele efetivamente faz com que as vítimas entrem em colapso emocional, ele faz com que as vítimas percam a razão totalmente, e aí sim elas vão ser as culpadas das relações, e eles vão ser os bonzinhos, porque eles vão continuar alimentando o próprio narcisismo, eles vão se associar aos fly monkeys, isso é gravíssimo, porque são pessoas que não têm a percepção clara do que está acontecendo e elas vão se associar como testemunhas de um abusador sem saber que o cara é tão abusador, que o cara é tão violento, porque fora dos bastidores é o cara que fica muito bem na fita. É o cara que se apresenta divinamente e destrói psicologicamente a esposa, no caso. E a gente tem com os também... filhos? Como é que essa pessoa é com os filhos? Então, eu ia chegar nisso. Aí a gente tem as mães, que são as mães abusadoras, e a gente tem o pai, que ele é um abusador. No caso, assim, por exemplo, eu vou categorizar, mas sempre eu quero deixar bem claro que pode ser pai e mãe, tá? Não tem distinção. Então, vamos pensar aqui. Quando existe essa questão da alienação, da divisão dos filhos, a guarda compartilhada, também não existe mais a mãe, não está lá para ela sofrer toda a projeção narcísica para ter esse roubo da alma dela. Então ele vai acuar a criança, ele vai assustar a criança, vai fazer um gaslighting, né? Ele vai falar assim, não, vai inventar um monte de... vai confundir literalmente a cabeça dessa criança, e essa criança, ela precisa, para a sanidade mental dela, ela precisa duas coisas que são super importantes. Ela, por pior que seja esse pai, e se dá para ter um convívio, ela tem que ser trabalhada psicologicamente para saber que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, para ela também desenvolver a integridade dela, e depois ela vai reconhecer, olha, meu pai funciona assim, minha mãe é assim e tal. Mas de início de vida, ela precisa ter esses dois pais funcionando como agentes integradores da personalidade. Esse é um ponto. Então, por que eu estou falando isso daí? Porque essa briga entre os pais, quando ela vai para a criança, ela prejudica demais a criança. Então, eu acho que a criança é uma das maiores vítimas dessas histórias. Vou reforçar o que eu falei, que pais quando tem muito conflito, ou pais quando tem algum transtorno mental, e hoje em dia a gente vê com muito mais clareza o transtorno narcísico como um adoecimento mental mesmo, camuflado, mas é terrível também, e ele é um adoecimento.
Então, a criança precisa de ter um cuidado psicológico constante para que ela possa se construir com a individualidade dela no máximo possível que puder intacto. Outra coisa, quando se tem uma mãe, por exemplo, que é uma narcisista perversa, ou quando se tem e que a pessoa sofre abusos severos, dependendo do tipo de abuso, as sequelas são irreparáveis até a pessoa não fazer um processo terapêutico. Então, a pessoa pode ser vítima de outros abusadores e pode ter um sofrimento assim devastador na vida. O que é uma mãe com narcisismo? Acho que é importante falar um pouco dessa patologia narcísica, como que ela vai funcionar com os filhos e como que ela vai funcionar com o marido. Existe cura, tratamento para um abusador? Vou responder. Existe um conhecimento se o abusador reconhecer que ele é um narcisista, ele pode lidar com questões dele. Ele está dissociado, ele tem um lugar dele muito adoecido e ele cria um mecanismo de defesa muito, muito forte. Ele quer fortalecer esse mecanismo, então ele tem que deixar muito, muito forte, porque ele não pode entrar nesse lugar adoecido dele, que é o que ele projeta no outro. Então ele não vai ver nele, ele vai ver no outro o que ele imagina que é uma podridão nele. Então são as crenças negativas que ele tem sobre si mesmo. E ele vai ser o bonitão, ou a bonitona. No caso das mães, o mesmo ocorre com os filhos. Então, a mãe ela tem que ficar nesse lugar de magnanimidade dela. Então, ela vai ficar num lugar imbatível. Ou ela domina a situação, ou ela domina a situação. O amor que ela vai oferecer aos filhos é o amor condicional. Então, eles vão ser utilitários para ela. Né? Como que é esse amor condicional? Então, eles vão ter que servir a todos os conflitos emocionais, eles vão ser os cuidadores da mãe, não o contrário. Então eles vão, como ela é muito instável emocionalmente, o mundo está sempre devendo algo para ela, então esses filhos vão apaziguar os humores dessa mãe e vão atendê-la em todas as suas infinitas necessidades. E por que eles vão fazer isso daí? Porque eles vão precisar, num pacto velado, entre aspas, cuidar dessa mãe, cuidar dos humores dessa mãe, porque eles não querem ser desamparados, eles não querem sofrer pela rejeição, que é a grande ameaça. Então, quando você está crescendo, você precisa ter a proteção de um pai, de uma mãe. Então, essa mãe ela vai invadir o território emocional desses filhos de uma maneira drástica. Ela não tem essa identidade com o filho em relação ao afeto, ela não passa o bastão do feminino para a filha, ela não tem essa condição, porque se ela passar, ela vai estar dando um atestado que ela está envelhecendo para ela própria. Ela concorre com as filhas na fase da adolescência. O tempo todo, ela não assume que ela pode envelhecer, porque isso daí para ela vai ser o pior dos mundos. Então, ela inclusive, realmente ela concorre. Muitas vezes ela seduz mais o namorado das filhas, ou ela tira a feminilidade e prende os filhos de uma maneira absurda, não deixando nem para festa, para lugar nenhum. Né? E uma das características muito fortes dessas mães é que elas, como elas não aguentam ver a identidade do outro e elas precisam estar no centro das atenções, então tem uma lei aí entre essas mães que têm mais filhos, né? Elas dividem para governar. Então, normalmente, os filhos, eles ficam um contra os outros. Dificilmente eles se dão bem, porque existe uma concorrência para um olhar de afeto que essa mãe pode dar para esses filhos. A mãe abusa disso daí, porque ela faz o leilão afetivo. Então, ela se vitimiza, ela fala mal de um para o outro, porque ela se magoa facilmente. As pessoas não tratam ela de acordo com a magnanimidade que ela imagina ter. E ela é capaz até de se filiar a um para fazer mal ao outro. Eu ia falar exatamente isso. Então, ela vai
dividir os filhos em categorias, né? Uhum. E essas categorias têm nome, inclusive, né? Então, um dos filhos, ele sabe que é a projeção narcísica máxima, né? Como ela se vê no êxtase da beleza dela, que a gente dá o nome de Golden Child. Os Uhum. filhos brigam entre si. Dividir para governar, porque enquanto eles estão brigando, ela é a vítima magnânima. O filho que é o Golden Child, que é a projeção narcísica, ele é o... Todos são prejudicados. Não pensem vocês que o que é o queridinho da mamãe não é prejudicado. Esse aí é muito prejudicado também. Ele é o tudo de bom da mamãe, ela não critica nunca. Ele é tudo o que é de melhor. Ele é a projeção do que é de melhor dela, está nesse filho. Então, ela tem uma simbiose. Normalmente, ela escolhe o filho homem, porque ele não ameaça o feminino dela, só que ela prejudica de uma maneira devastadora também esse filho homem, porque como ele fica como se fosse o marido substituto, essa simbiose acaba não permitindo e é condicional, porque ele não tem alternativa, porque senão ele fica sem o amor dessa mãe. Então, ele fica nessa simbiose com muita dificuldade de fazer alguma coisa na vida dele que seja distante dessa mãe. Então, como resultado desse tipo de projeção narcísica neste filho, que é o filho de ouro, muitos deles ou tem surto esquizofrênico, porque não consegue se separar dessa mãe. Já vou falar do pai, o que acontece com esse pai, que ele não dá conta de fazer essa separação. Ou é o filho que fica grudado nessa mãe a vida inteira, não casa, e ele fica a serviço, quer dizer, ela faz aquele incesto emocional, aquele estupro emocional. Então, esse filho, ele está obrigado a ficar totalmente simbiótico com essa mãe. Muito bem. Muitos deles que conseguem sair, eles têm muita dificuldade de ter relacionamentos afetivos, porque eles acabam estando comprometidos eternamente com essa mãe. Então, nada vai ser suficientemente bom a ponto de substituir essa mãe, porque ele tem um comprometimento e um medo terrível de ficar longe dessa mãe, até porque essa mãe diz o quanto que ele é lindo, o quanto que ele é maravilhoso, mas ele pode sair achando que ele é isso, mas ele não consegue se regular de uma maneira boa na vida, a ponto de saber que existe a realidade é bem diferente da que ele teve dentro de casa. Então, muitas vezes na maioria das vezes, ele não consegue se manter em relacionamentos, muitos se drogam e muitos se identificam com esse narcisismo da mãe, mas são muito perdidos. Depois a gente tem o filho, que é o bode expiatório, que é o oposto desse filho, e dentro do que eu vejo, o que é muito mais fácil de despertar e de buscar ajuda. Esse filho que tem essa projeção do bode expiatório, ele é aquele que é sempre criticado, aquele que é desqualificado, aquele que a gente diz, a mãe faz o bullying com o próprio filho e arruma os outros filhos para denegrir esse daí também. Apesar de que, tirando o filho, que é a criança de ouro, os outros são constantemente desqualificados. E desqualificados por quê? Porque sempre que aparecer algo de importante, ou que o filho entrou na faculdade, ou que o filho, quando ele consegue, porque tem muitas mães que nem são tão negligentes com esses filhos, que nem gostam de comprar roupa para esses filhos, são as crianças que são dadas como esquisitas, inadequadas, e isso tudo é projetado na criança. E essa criança, ela vai sendo moldada querendo acertar e querendo esse olhar de benevolência da mãe. Então, essa criança ela vai crescendo e a mãe e sempre querendo ajudar e fazer algo e achando que tem defeito. Então, muitas dessas crianças na escola sofrem bullying também, porque elas já vão com esse programa projetado da mãe de uma mãe que diz você é inadequado e ele vai se sentir inadequado pelo mundo. Agora vocês vão estar perguntando aqui, e o pai? Que o pai não faz nada, né? O pai está vendo todo esse circo pegar fogo aí e não faz nada? Então, o que acontece a maioria das vezes é que
os pais se calam, porque se eles abrem a boca, assim como os outros filhos, que estão sob a ameaça da rejeição e do desamparo, eles ainda estão sob a ameaça de algo que é tão devastador quanto, que é a fúria narcísica, o escândalo da mãe narcisista. Então, elas têm uma ira enorme e, como são narcisistas, não suportam uma vírgula de crítica. Então, esses pais, se eles ousam falar algo em relação à mãe, algo que vai contra o que ela está fazendo com os filhos, a falação é tanto, o escândalo é tanto, a autocomiseração é tão grande que eles preferem se calar. Esse é um ponto. E eles ensinam aos filhos, não fala, deixa que isso depois passa. Só que o que a mãe projeta nos filhos fica impregnado. Então, essas mães, a maioria delas se julga no direito de serem extremamente invasivas. Não existe privacidade na vida de um filho de narcisista, não tem privacidade. Então, elas abrem diário, tudo é delas. Todos os territórios, inclusive dentro da psique da pessoa, ela tem que ser mais importante. Aqui é o grau de importância. Então, ela vai abrir diário, ela vai abrir o WhatsApp, ela vai entrar no banheiro do outro a hora que ela quiser. Se demorar 1 minuto a mais do que ela achou que deveria demorar, ela vai entrar, ela vai escancarar, que nem está no meu livro, né? Vai entrar de manhã cedo, abrir as janelas, porque ela resolveu que tem que acordar a determinado horário e se reclamar, porque ela vai enlouquecer. Isso eu estou falando agora eu vou voltar para o pai, né? Então, o pai se cala. Outra coisa que acontece é que ela já encontra um pai que tem uma dependência emocional, que já veio de situação de medo de desamparo. Então, muitos desses pais é o que a gente chama de conarcisistas. Eles alimentam o narcisismo do outro porque eles já nasceram em famílias assim e eles não conseguiram ressignificar a autonomia do próprio existir deles. Então, eles só têm identidade quando eles facilitam um abusador. E se eles não fizerem isso daí, eles vão se sentir totalmente desregulados, desamparados, sem identidade. Então, é melhor viver num sofrimento desse tamanho do que viver à deriva, né? Então, é uma transferência, na verdade. E eles não têm esse medo também de perder os filhos e a mãe e deixar os filhos sozinhos com a narcisista? Então, porque ao se separar, é possível que a mãe fique com a guarda, porque na sociedade ela é uma mãe maravilhosa, né? Atuante, e ele não tem medo de sair daquela relação e os filhos ficarem sozinhos com aquela narcisista? Olha só. Existem 2 tipos de caso de pais que saem dessa relação. Tá? Existe, na verdade, 3, desculpe. 3 tipos. Um, que é o pai que é descartado, porque ele também vai ser negligenciado, ele vai ser desqualificado, ele está no rolo da desqualificação para essa mãe se sentir bem. Então, vai chegar uma hora que essa mãe fala assim, cai fora, você não serve mais. Ela descarta. Ela descarta. E às vezes ela descarta o pai para esse pai perceber o quanto que ele precisa lamber os pés dessa mãe narcisista para ele voltar que nem um cordeirinho para dar um corretivo nele, vai? E daí ele cai, vou voltar porque eu não... né? Agora, tem os outros, né? Que essas 2 outras, né? Às vezes tem um deles que são descartados, que despertam e falam, uhul, agora tô livre, eu não sabia... Agora eu tô livre, né? E cai fora. Agora eu tô livre e cai fora. E começa a despertar e fala assim, gente, eu estava num cárcere, culturalmente eu queria continuar casada, achava que ia casar para o resto da vida, mas aquilo lá não era a vida. Tanto esses que despertam quando eles são descartados, como exemplos, esse outro exemplo que eu vou dar, eles podem ser um bom modelo para os filhos. Então, existe um terceiro que não é bom modelo, que eu já vou falar. Esses 2, tanto o descartado como aquele que decide se separar,
ele vai dar um excelente modelo para os filhos. Ele vai dar um modelo de não submissão, de que você pode fazer uma opção pela vida. E esse modelo desse pai, ele vai ser a melhor coisa que esses filhos podem ter. E ele vai dar chance para esses filhos de mostrar que a vida pode ser muito diferente daquelas que eles têm em casa. E nessas horas são horas muito delicadas, porque muitos desses pais querem pegar a guarda dos filhos, tem muita briga e tem muita dor. E aí eu vou voltar a falar para os filhos. Então, muitas vezes, o exemplo desse pai, sem denegrir a mãe, só esse exemplo de uma vida boa, de um suporte saudável, porque agora ele está num ambiente que ele pode dar esse suporte saudável, os filhos podem reconhecer quem é esse pai, porque ele estava totalmente anulado e pior, ele estava negligenciado muitas vezes e muitas vezes desqualificado por essa mãe. Então é uma chance desses filhos resgatarem a figura materna, a figura paterna. Falei materna porque isso acontece ao contrário também. Porque às vezes sai esse pai que é abusador, e mesmo que os filhos fiquem com a mãe, que é o que costuma acontecer, os filhos conseguem reparar quem que é essa mãe. Porque quando esse pai é abusador, e tem muito homem abusador com mulher, a gente sabe disso, tem muito, esses filhos também, eles denigrem a mãe para os próprios filhos. Falam que ela é doente, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é mal-humorada. Então, quando eles saem de cena, só pela mãe, eles estão entre a mãe e os filhos. Eles estão entre a mãe e os filhos. Então, normalmente esses caras são os melhores cozinheiros, eles são os que são mais companheiros dos filhos, e eles vão tirando o espaço físico da mãe dentro da casa. Então, são aqueles homens que eles são melhores mães e melhores cozinheiros e melhores tudo do que a própria mãe. E a mãe vai ficando cada vez sem espaço com os filhos. E os filhos começam a ficar sem a ligação com a mãe. E quando tem esse tipo de separação, muitas vezes a mãe pede a separação, existe uma oportunidade dos filhos terem a mãe que eles não puderam ter esse acesso com a mãe. E com o pai, mesmo ele saindo de casa, existe a mesma oportunidade, idêntica. Porque eu falo assim, que uma separação, por mais dolorida que seja, e quando existe o assunto da toxicidade, o assunto da manipulação e do abuso, a separação muitas vezes é o melhor dos caminhos, porque os filhos também vão poder ver quem é quem, e vão poder ter a legitimidade de ter a mãe real ou o pai real. Então, muitas vezes o melhor modelo que o filho pode ter para a construção dele é a opção pela vida dos pais. Então, eles vão dar o exemplo de que existe sim a possibilidade de ter uma vida melhor. Os filhos vão ter esse olhar e falar assim, gente, pode sair do cárcere, tem chance, existe vida lá fora. E existe vida muito diferente do que eu ficar o tempo todo e talvez eu não seja isso que minha mãe fala que eu sou. Ou talvez meu pai não é aquilo que minha mãe sempre falou que eu sou. Ou talvez a minha mãe não é aquilo tudo que meu pai mostrou pra gente que era. Então, existe um renascimento, tira o véu das relações reais. Dói, mas muito menos do que você está num véu onde existe o afastamento e uma loucura, que é uma loucura, onde a única importante é a mãe, ou a única importante é o pai, e tem um clima tenso o tempo todo, e um clima de invasão, um clima de mal-estar, e toda hora alguma coisa que acontece, e de repente acontece essa separação, parece que tudo, por pior que seja, nossa, não tem mais, cadê aquela coisa pesada que tinha no ar? Cadê? E de repente, a grande dica que eu dou é, por favor, pai e mãe, eu sei que é muito difícil isso, principalmente quando existe um abusador. Evitem trazer a briga para os filhos são vítimas dessa história. Façam a separação de vocês sem interferir nos filhos. É difícil porque o abusador muitas vezes continua usando os filhos, mas a separação física, mesmo que seja em ambiente compartilhado, com o tempo vai mostrar quem é quem. A vida mostra quem é quem.
Por isso que eu acho que também é muito importante a pessoa que foi vitimada por uma situação de abuso, fazer terapia, se estiver muito fragilizada, para fazer o resgate o mais rápido possível da própria identidade por si e pelos filhos. Para reconhecer o que sente, quem ela é, o que aconteceu, o que está perguntando. E qual tipo de tratamento que a doutora recomenda para filhos que passaram por esse tipo de tratamento abusivo? O abusador, sim, ele se faz de vítima o tempo todo. Muitas vezes, o tipo de tratamento, eu sempre sugiro o MDR, né? O que é o MDR, doutora? Então, o Explica para MDR, ele assim, a gente trabalha com o reprocessamento cerebral. O que faz o reprocessamento cerebral? Ele é um trabalho que ele muda a rede neurológica viciada num tipo de resposta. Por exemplo, vamos dizer que por conta de uma situação de abuso bastante extensa, a pessoa já não sabe nem como se colocar mais direito, tem uma insegurança atroz. Então, literalmente tem uma rede neurológica que está respondendo à vida com essa lentidão, com esse tipo de percepção negativa. Olha, acho que não vou nem falar, tenho medo. O que a gente vai fazer? Óbvio que a pessoa não é só isso, tá? A pessoa tem recursos e esses recursos não estão iluminados e não estão acesos para jogar no corpo todo essa atividade, para deixar essa disfuncionalidade, que é como se você tivesse se regulado de uma maneira muito aquém daquilo que você pode responder à vida e a si mesmo. E o MDR, ele faz um movimento bilateral com os olhos, ele tem todo um jeito de funcionar que você reprocessa como se tivesse um monte de situação indigesta e que não são saudáveis para você, que é como se tivesse umas veias entupidas. Então, assim como no sonho, eu falo do movimento dos olhos, porque é o que acontece quando a gente sonha. O olho, na fase REM, que é a fase que nós sonhamos, ele vai para um lado e para o outro e ele mexe com a mecânica cerebral para reprocessar conteúdo emocional através do sonho, por meio de situações simbólicas. Até que a gente tem alguns sonhos luminosos, olha, estou me sentindo super bem, ou tem sonhos difíceis, ou quando você não acessa o sonho, você acorda meio esquisito. É a tentativa do cérebro de reprocessar essas situações. Quando nós estamos no ambiente de vigília, o MDR ele faz a mesma coisa. A gente provoca o cérebro para funcionar como se ele estivesse reprocessando esse conteúdo simbólico no sonho, só que na vigília. E o legal disso daí é que você pega uma situação perturbadora, a gente faz todo um protocolo e você fica com um pé aqui, outro lá. Então você vai assistindo as cenas, as sensações virem num processo de cura emocional e vai desentupindo essas artérias e a parte saudável da pessoa ela vai penetrando nesses dutos e criando novas sinapses, criando mais ideias sobre o funcionamento, liberando traumas, reprocessando traumas, e você vai ficando muito mais possuído e mais iluminado daquilo que você é, somado às novas ideias que surgem. E isso daqui integra na pessoa de uma maneira tão importante que as respostas que ela vai tendo pela vida, de um modo espontâneo, vão se transformando para muito melhor. Então, você sai de um lugar de resposta automática viciada, que a comida que você come alimenta isso, e você vai comer e alimentar outra rede neurológica que vai te dar uma outra informação sobre a tua própria realidade. E esse tratamento serve tanto para os filhos, quanto para mulheres vítimas de marido, de namorado, porque existem relações até de emprego que são também, que a pessoa é submetida a um narcisista perverso. E também de homens, ou seja, é um tratamento que todos que passaram por um relacionamento abusivo, vítima exatamente desse narcisista, podem fazer. Não é só para filhos. 100%. Com crianças existem protocolos fantásticos, maravilhosos. É muito legal trabalhar com crianças.
com mulheres, com homens e o pessoal, para traumas em geral. E é interessante o que você falou, que o pessoal que trabalha em empresas que são vítimas de narcisistas, são vítimas de abuso, é muito legal, dá para ver a diferença de como que a pessoa se porta, das escolhas que ela faz frente a essas relações de trabalho, de uma maneira estonteantemente legal, boas, né? Porque se a pessoa fala assim, pô, deu uma resposta, eu tinha tanto medo disso daí, de repente, oi, né? Ou fazer Não, mas outras assim, eu soluções. coloquei, porque às vezes eu coloquei para a doutora, porque às vezes a pessoa acha que o narcisista perverso ele está presente só na nossa casa, no nosso lar, como marido ou como esposa. E na realidade, ele como patrão ou como chefe, ele pode levar uma pessoa a um esgotamento a ponto dela ter burnout. 1000%. 1000%. Então, é muito boa essa pergunta, doutora Ana. Perfeito, porque isso daí acontece muito mais do que a gente imagina. E principalmente é bom que as pessoas saibam que aonde que é a linha vermelha delas. Então, essa tônica da sedução e da competitividade que existe nos trabalhos pega muita gente desprevenida. Então, mas fica mais um pouquinho, mas faz mais um pouco daquilo, você não fez tão bem quanto você poderia. Então, que nota que será? Porque tem muitas empresas que dão nota. Então, você tirou B nisso, precisa tirou C nisso, você precisa melhorar naquilo, precisa melhorar nos quê, E assim, o céu nem o céu é o limite para o quanto que a pessoa precisa se autossuperar e tem que chegar num lugar antes de ter o burnout e perguntar o quanto que isso está sendo muito mais do que eu preciso para a minha vida, o quanto que isso tem validade para mim, o quanto que eu posso até me desenvolver naquilo que me é pedido e não preciso ter esse investimento emocional do jeito que estão me martelando. E vai, e faz, porque as empresas que são empresas predatórias, eu brinco com os meus pacientes que para eles prestarem muita atenção, porque principalmente o jovem, mas é óbvio que não é só com o jovem que acontece, que entram nessas empresas, põem o braço assim e vão tirando o sangue assim, da pessoa. A pessoa não precisa assim, fala assim, não me empolgo, não, eu estou em casa, estão falando comigo, mas tudo bem, não sei o quê, e a vida está acontecendo aí, só que a pessoa vai saindo fora de tudo que é vida, e quando ela vê, tudo parece um filme, ela está fora do filme, e ela começa a entrar em colapso, em burnout, em depressão, e aí vai. Então, é bom perceber com clareza, se existe abuso onde se está. Saber qual é a E aí vermelha. também esse tratamento para essas pessoas que sofreram esse tipo de abuso, o MDR também funciona. 1000%. 1000%. Porque a pessoa, além de se recuperar e entender aonde que pegou e por que pegou esse tipo de abuso nela, ela vai aprender a ouvir o próprio sentir, validar o sentir, né? E uma coisa que é muito importante, que a pessoa que está em burnout, ela precisa recuperar, muitas vezes precisa se medicar mesmo, muitas vezes, porque até para facilitar essa rede neurológica que ficou em colapso, né? Mas, além disso, precisa restabelecer ou inaugurar redes neurológicas que evidenciem aonde que é a linha vermelha. Eu faço questão de falar isso daqui várias vezes nessa live, principalmente porque é uma live que também tem essa questão jurídica, porque muitas vezes as pessoas entram em falência emocional ou em adoecimento e não se dão conta de que ultrapassaram e que tem um padrão de autoadoecimento, de passar por cima de si mesmas a vida inteira. E nós somos minas de ação retardada. Sabe o que significa isso? Uma hora explode. Não tem como, uma hora explode. Já estamos chegando para o nosso final. No início da live, eu não disse como eu cheguei até a doutora Silvia Malamude, mas na realidade foi tratando de uma criança vítima de abuso, né, de um narcisista,
E aí, o primeiro contato que eu tive com isso foi com a doutora Sara Nasser, que é uma psicóloga aqui em Cuiabá. E aí, isso teve um ano e pouco atrás, eu fui, a pedido dessa mãe, conversar com essa psicóloga, e que nos foi indicada, e ela então falou, olha, essa menina está sendo vítima de um narcisista perverso. Eu falei, nossa, quem é o narcisista perverso? E ela então me explicou e me disse, olha, no Brasil existe uma pessoa, uma profissional que é especialista e é referência no caso, que é a doutora Silvia Malamude. Ela tem no Instagram, ela dá cursos, inclusive ela vem aqui semana que vem para dar um curso, faz tratamento com MDR. E eu, então, fui até o Instagram e passei a seguir a doutora e a acompanhar. E depois da pandemia, a doutora faz lives toda terça-feira, né, doutora? Sim, às 9 da noite. Horário Às 9 da noite, tá tranquilo. às 20 horas, aqui em Cuiabá, a doutora fala para todos vocês sobre abuso. Então, os colegas que estão aqui, é muito importante que continuem estudando sobre o assunto. Eu tenho escrito artigos sobre isso. Por quê? Porque é muito complicado a questão da guarda e a questão das visitas de um abusador. Porque um pai ou um marido ruim, por outras questões, ele não descarrega normalmente nos filhos na intensidade ou na complexidade de dano que um narcisista perverso faz. E o advogado, quando ele recebe as partes, na realidade, quando a gente está advogando, a gente advoga para as crianças também, né? Quando a gente advoga para a mãe e para as crianças, a gente também precisa se preocupar muito com elas. Porque os adultos têm melhores condições de se curarem, mas as crianças nós precisamos ter mais sensibilidade e estar prestando atenção como essa criança está sendo criada e como essa criança está sendo trabalhada nesse divórcio, nessa separação, nesse conflito. Eu quero aqui agradecer a doutora imensamente pela aula, pela explicação. Acho que todos entenderam. Gente, eu já estou perdendo o contato com vocês. Vocês entenderam, gostaram da live? Sigam a doutora Silvia Malamude no Instagram. Qual que é o Instagram da doutora? É Silvia, @Silvia... Silvia Malamude. Malamude. Sigam no Instagram, assistam as lives, que são maravilhosas. Eu venho acompanhando já há um bom tempo as lives da doutora. E eu acho que, assim, como a senhora disse, quanto mais despertos, melhor. E aí eu passo as suas considerações. Agora eu já aprendi, quanto mais despertos, melhor, gente. A palavra da senhora. Olha, agradeço muito a oportunidade, doutora Ana. Você é super grata de poder passar esse conhecimento para a parte jurídica, para os advogados. Eu acho que quanto mais pessoas souberem, quanto mais despertas, melhor. E que nós possamos humanizar as pessoas que são vítimas desse tipo de relacionamento que é tão devastador. Então, eu também sou agradecida pelo convite. Eu também, e faço votos, eu convidei magistrados, convidei juízes. Nós precisamos levar a fala da doutora até esses magistrados para que eles entendam que, num processo, prestem bem atenção também nesses sinais e, principalmente, quando um advogado manifesta ou pede que seja feito um laudo, porque é uma doença que danifica muito a família e que tem problemas assim enormes na nossa sociedade. E nós só vamos conseguir viver numa sociedade melhor se nós conseguirmos tratar da forma adequada esses problemas. Os psicólogos têm o meio deles e nós, da área jurídica, temos também que dar a nossa contribuição. Muito obrigada, doutora Silvia. Quanto mais despertos, melhor. Até mais. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, nossos colegas, tem colegas de profissão da doutora, tem meus colegas de profissão, os meus colegas da aba. Muito obrigada por tudo. Um abraço. Até mais, doutora. Obrigada.